Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. A gente começa falando da decisão polêmica do governo federal, que na noite desta segunda-feira anunciou que o Brasil foi escolhido como sede da Copa América pela Conmebol. A entidade, que chegou a agradecer o presidente Jair Bolsonaro por abrir as portas do país à competição, teve negado a realização do evento na Colômbia e também na Argentina devido à crise política e sanitária em ambos os países. Segundo o ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, a decisão de que o Brasil sediará o evento ainda não é oficial. Ele falou na noite desta segunda-feira em coletiva de imprensa e afirmou que, caso aconteça no Brasil, o evento não terá público. Veja só. É importante destacar que esse evento, caso se realize, ele não terá público, tem saído algumas notícias com relação ao público, não terá público. No momento são 10 times, no máximo já foi acordado nessa reunião com a nossa presença e a CBF por meio de videoconferência, tá certo? São 10 times com 2 grupos, 65 pessoas por cada delegação, todos vacinados. Foi a imposição que nós tratamos com a CBF, até agora não há documento firmado, apenas essas tratativas, bem como a seleção brasileira também será vacinada. Pois é, sobre as vacinas, nem Ramos e nem o secretário executivo da Saúde, Rodrigo Cruz, que estava presente, explicaram como as comissões furariam a fila da vacina para garantir a imunização até o começo do campeonato. Lembrando que, caso aconteçam, os jogos terão início em 2 semanas e que o prazo entre a primeira e a segunda dose é maior do que este. Ele justificou a possível decisão de receber a Copa América em plena terceira onda da pandemia de coronavírus. Vamos ver o que ele disse. Por que o Brasil vai sediar a Copa América durante uma pandemia? Senhores, primeiro que foi uma demanda que foi realizada via CBF, pela Conmebol. Outra coisa, estamos em plena pandemia, uma situação difícil, só que o Campeonato Brasileiro, ele envolve, eu depois vou passar a palavra ao secretário nacional de esporte, 20 times na Série A e 20 times na Série B. Ou seja, estão ocorrendo jogos em todo o Brasil. Fora esse detalhe, acabou a semana passada os campeonatos estaduais. Então, com relação à realização dos jogos da Copa América, que serão poucos, não sei por que algumas pessoas se pronunciaram, vamos dizer, contra o evento. Se há os jogos do Campeonato Brasileiro e ocorreu os jogos do Campeonato Estadual e Libertadores. Luiz Eduardo Ramos afirmou que a definição das sedes onde possivelmente acontecerão os jogos ficará em cargo da CBF em consulta aos estados. Alguns já se manifestaram disponibilizando-se para receber o evento antes mesmo do pedido oficial da CBF, Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso. Já outros afirmaram que não abrirão as portas à Copa América, como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que classificou a realização do evento como inoportuna e inconsequente. E começam a chegar hoje ao Brasil mais remessas de vacinas da Pfizer. Além do lote desta terça, ainda vai ter um outro na quarta e outro na quinta-feira. Ao todo, 2.400.000 doses vão chegar. Essas remessas são parte do primeiro contrato entre a Pfizer e o Ministério da Saúde, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim de setembro. Com os lotes dessa semana, a farmacêutica chega a 5.800.000 vacinas entregues. Ainda tem um outro contrato que prevê a entrega de mais 100 milhões de doses até o fim de dezembro. E para tentar conter o avanço da pandemia, a solução que muitos municípios têm procurado é a testagem em massa da população. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, a iniciativa também foi aplicada, mas a adesão está baixa. A reportagem é da TV Claré. O movimento na sala de testagem para a Covid-19 tem sido assim. Tudo muito tranquilo, principalmente nas primeiras horas da manhã. E essa é uma cena que surpreende, até porque agendamentos são feitos, mas boa parte das pessoas não comparecem ao horário marcado. Nós estamos tendo uma ausência das pessoas do horário das 7h30 e das 8 horas da manhã. Isso está dando em torno de uns 15 faltantes por dia. A fim de evitar que as faltas prejudiquem o andamento dos trabalhos da testagem em massa, a dinâmica no atendimento mudou. As pessoas que comparecerem no horário 7h30, 8 horas, 8h15, podem fazer sem o agendamento em função dessas ausências que nós estamos tendo. Até o momento, 600 testes foram realizados, metade do planejado. Com um número longe do ideal,
a Fundação Municipal da Saúde vê dificuldade em traçar o primeiro panorama do avanço da Covid-19 com base nas pessoas que não apresentam sintomas da doença. O Instituto Butantan disponibilizou para a cidade 8.000 testes sorológicos. A ideia é realizar o exame em pessoas assintomáticas e verificar quantas delas foram contaminadas pelo coronavírus. Com base nos primeiros resultados, cerca de 7% testaram positivos para a doença. Estamos pensando em testar 8.000. A cada 25% a gente já consegue ter uma noção do nível de circulação do vírus na população e qual a resposta imunológica que a população está tendo em contato ao vírus. A pesquisa é importante, principalmente nesse momento da pandemia, quando se fala em uma possível terceira onda. Para que o gestor possa ter uma ideia de qual a melhor medida sanitária a ser tomada além da vacinação. É importante que todos contribuam, para que o coronavírus seja controlado. Agora a gente fala do mercado imobiliário, que segue aquecido mesmo com a pandemia. E com a nova rotina imposta pela quarentena, as características buscadas em um imóvel mudaram. É o que aponta uma pesquisa de um site de compra e venda de imóveis. Veja só. Uma casa grande com espaço externo, área de lazer e muitos quartos. É o sonho de muita gente, né? Mas não era exatamente isso que Fabiana buscava em um imóvel. Para ela, o mais importante era morar perto do trabalho. Por isso, comprou um apartamento há alguns anos. Mas, com a quarentena, as coisas mudaram. Morei minha infância toda num bairro mais distante e eu não queria repetir essa experiência de ter que ir trabalhar todos os dias num lugar que eu gastasse muito tempo para chegar. E aí, com a pandemia, essa perspectiva do home office, as crianças em casa o tempo todo, já nervosas, porque não tem onde brincar, não tem amigos, não tem essa socialização, que vai continuar sendo difícil, mas pelo menos agora eles têm mais espaço. Eu então resolvi, o longe ficou mais possível, mesmo trabalhar longe de casa ficou um pouco mais viável. À medida que a pandemia foi durando mais tempo que o previsto, o brasileiro começou a mudar de ideia sobre o que é um imóvel ideal. É o que aponta a pesquisa da influência do coronavírus no mercado imobiliário brasileiro, realizada pelo braço de inteligência de dados do portal Zap Imóveis. Em março de 2020, no início da pandemia, apenas 0,1% dos consumidores responderam que as características do imóvel buscado mudaram por causa da quarentena. Já em março de 2021, 9% dos consumidores mudaram seu perfil de imóvel buscado. O interesse por casas cresceu de 38% para 45%. E o interesse por imóveis perto do trabalho caiu de 48% para 41%. Passado quase um ano de pandemia, o que chama mais atenção nessa pesquisa é o fato de que a demanda desse mercado ela continua aquecida. Mesmo em um cenário pandêmico, o mercado imobiliário em geral ele apresenta sinais de resiliência, apresenta sinais de força e dinamismo econômico. Há um aumento da importância de ambientes mais bem divididos, há um aumento da importância por imóveis maiores, com uma vista desimpedida. Entretanto, a localização continua a ser uma característica relevante na busca pelo consumidor do seu imóvel dos sonhos. Na imobiliária em que Carlos é diretor, a mudança é nítida. Imóveis mais espaçosos ou com área de lazer estão cada vez mais difíceis de serem encontrados. Também chama a atenção o crescimento do número de clientes que já têm imóvel, mas querem trocar. Eles estão procurando um espaço maior para que ele possa atender, ter reuniões dentro da residência. E tivemos também uma procura muito significativa por imóveis com um lazer maior, casas em condomínio, empreendimentos maiores com área de lazer completa. Isso fez uma diferença muito grande no nosso volume de busca pelos clientes atuais. Ao ponto, inclusive, até da gente ter uma falta desse tipo de produto. Rayane está de mudança para este apartamento. A família já buscava um novo imóvel há 2 anos. A quarentena aumentou a vontade de mudar para um lugar mais silencioso e com mais privacidade. A gente olhou a localização, que a gente depende muito de ônibus, então tinha que ser um local com fácil acesso a ônibus. E a gente também olhou a questão de ter um quarto para cada um, que nós somos 3 para que cada um tivesse sua privacidade. Questão de tranquilidade também, o local que a gente está hoje não nos atende questão de tranquilidade, porque com a pandemia a gente precisa ficar em casa, Então a gente precisa ter um local tranquilo, um local confortável para a gente ficar. Ainda falando de economia, por causa da crise econômica, muita gente tem aderido à compra de produtos de segunda mão.
E esse hábito dos consumidores tem aquecido o mercado de usados. Vamos ver. Nas ruas, a população se divide sobre os benefícios e os riscos de comprar produtos de segunda mão. O que eu compro usado é para reformar os que já chegam na oficina para a gente botar para funcionar. E no caso dos relógios que eu comprei para sucata, os preços desceu. Ficou bem menos. A gente economiza mais de 20%, que é mais barato e dá para a gente usar mais tempo também. Tem muita gente que pensa que a gente comprando usado não dá para usar, mas dá sim. Tem gente que tem uma frescura para usar as coisas usadas, eu não tenho não, já uso o que der no meu bolso, né? Para mim, a preferência é o novo, porque tem uma garantia e a gente tem um suporte e sabe de onde está comprando. De repente você pega um produto usado e aquele não sabemos a procedência, de repente nem conhecemos a pessoa que está vendendo. Então eu acho que não é legal. Porque às vezes a gente compra uma coisa usada barato e às vezes o barato sai mais caro. É por isso que dá problema, é por isso que eu costumo comprar na loja mesmo, que sai mais... É um pouquinho mais caro, mas a gente não usa mais tempo, né? Que o usado. O usado, às vezes, a gente tem só dor de cabeça. Mas a verdade é que os brasileiros têm aderido cada vez mais à compra de produtos usados. Este economista explica que o aumento do desemprego, aliado à alta em muitos preços, potencializou esse comportamento no consumidor, gerando ao mesmo tempo uma oportunidade de renda com o comércio de segunda mão. É um mercado que, para quem quer comprar, pode ser uma boa oportunidade, já que pode negociar e ter um ganho. E para quem quer vender, tem essa questão de poder garantir esse recurso. Obviamente, está se desfazendo de algum bem, mas está precisando atender uma necessidade imediata. Existem pessoas que já vivem disso, né? E no caso, por exemplo, nós tivemos uma valorização muito grande de carros usados, né? E muitas pessoas negociam essa compra e venda de carros usados, venda de eletrodomésticos, venda de roupas. Essa movimentação de bens usados se torna mais elevada em decorrência da conjuntura econômica que estamos vivendo. Mas você que está pensando em comprar ou mesmo em ganhar um dinheiro a mais com a venda de usados, vai aí uma dica. É preciso ficar atento ao estado de conservação e também às informações sobre os produtos de segunda mão. Nós sabemos que existem muitas pessoas que, tanto quem compra quanto quem está vendendo, às vezes passa informações falsas e termina alguém levando prejuízo, porque principalmente na questão das redes sociais, do que está sendo ofertado na internet, tem-se a questão de as pessoas são enganadas dessas operações, então é importante ter atenção a isso e quem está comprando e quem está principalmente vendendo ter essa relação bem franca, bem real do que está se buscando negociar, para que tanto quem venda quanto quem esteja comprando possa finalizar isso de uma forma tranquila e não se torne uma dor de cabeça. O nosso boletim de notícias fica por aqui, lembrando, é claro, que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente e, é claro, se possível, fique em casa.